Eu vi essa iluminação que se movia em relação às estrelas. Fomos espertos o suficiente para não dizer: Houston tem uma luz lá fora nos seguindo. Então, tecnicamente, tornou-se um objeto voador não identificado. Quando Buzz Aldrin voltou da Lua, ele não era o mesmo. A missão foi considerada o maior triunfo da humanidade. Mas o que quer que ele tenha testemunhado lá, não era o que imaginávamos inicialmente. E ele disse que isso o mudou para sempre. Em algum momento, quando estávamos na superfície da Lua, e acho que, na verdade, quando estamos lá fora, um pensamento vago me veio à mente. Agora, novas evidências estão corroborando suas afirmações e forçando os cientistas a fazerem a mesma pergunta. O que Buzz Aldrin realmente viu na Lua? O momento que abalou o mundo? Durante uma entrevista televisionada para marcar o aniversário da Apollo 11, Buzz Aldrin, o astronauta da Apollo, que se tornou o segundo homem a pisar na Lua, estava sentado diante de um repórter, respondendo a perguntas já conhecidas. As luzes estavam fortes, as câmeras ligadas, e a equipe esperava mais uma reportagem tranquila sobre os primeiros passos da humanidade em outro mundo. Mas algo inesperado aconteceu. Quando o repórter perguntou o que a Lua significava para ele depois de todos esses anos, Aldrin parou. Suas mãos congelaram seus olhos, se encheram de lágrimas, e por vários segundos ele não disse nada. Então, em voz baixa e trêmula, ele sussurrou: "A Lua não é o que você pensa." O repórter hesitou sem saber como responder. A sala de controle ficou em silêncio. Para um homem que outrora ocupara o centro das conquistas da humanidade, essa emoção repentina parecia deslocada. Aldrin não a explicou nem a minimizou com risos. Simplesmente recostou-se na cadeira e desviou o olhar, como se lembrasse de algo pesado demais para descrever. Segundo os presentes, o clima no estúdio mudou instantaneamente. O herói confiante que antes simbolizava a vitória, agora parecia frágil, abalado e profundamente humano. Pessoas que viram Buzz Aldrin falar sobre a Lua nos últimos anos dizem que suas emoções frequentemente as pegam de surpresa. Em algumas entrevistas, sua voz treme ou seus olhos se enchem de lágrimas quando ele relembra o pouso na Lua. Repórteres que revisaram suas aparições anteriores notaram que seu tom muda cada vez que ele fala sobre a Lua. Às vezes ele parece orgulhoso, outras vezes ele se sente inquieto, como se a lembrança carregasse mais peso do que ele demonstra. Em uma entrevista de 2019, sua voz embargou ao descrever o silêncio da superfície lunar. Ex-colegas contaram que, mesmo em conversas privadas, ele às vezes parava no meio da frase, ao falar sobre a vista da Terra do espaço, como se estivesse procurando palavras que nunca vinham. Aqueles que o conhecem melhor descrevem dois lados de Buzz Aldrin. Em público, ele é disciplinado e entusiasmado, sempre apoiando novas missões e falando sobre o futuro da exploração espacial. Mas, em particular, ele é mais quieto e frequentemente perdido em pensamentos, como se uma parte dele nunca tivesse retornado completamente da Lua. Aquela breve declaração, "A Lua não é o que você pensa", deixou o mundo em dúvida. Seria arrependimento, revelação ou aviso? Ninguém saberia dizer, mas a resposta não está nessa entrevista. Para entender aquela voz trêmula, precisamos voltar ao início da missão, que o levou mais longe do que qualquer ser humano jamais fora. Construindo o impossível. Em julho de 1969, milhares de pessoas se reuniram no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, enquanto câmeras de todo o mundo focavam em um único foguete. Repórteres lotavam as tribunas de imprensa, microfones prontos, aguardando o início da história. O Saturno V tinha 110 metros de altura, o foguete mais poderoso já construído. Não era a espaçonave em si, mas o lançador projetado para enviá-la além da gravidade da Terra. Na ponta da nave estava a Apollo 11, levando 3 homens: Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, em uma jornada para um lugar
onde nenhum ser humano jamais havia chegado. A Apollo 11 não foi construída com base em sonhos ou sorte. Foi o resultado de anos de testes, planejamento e riscos. Mais de 400 mil engenheiros técnicos e cientistas trabalharam para torná-lo realidade. Cada parafuso, circuito e interruptor de controle foi examinado repetidamente. Uma única falha poderia destruir o foguete e os homens dentro dele. Todos que trabalharam no programa entendiam que o sucesso e o desastre estavam separados por frações de segundo. Na manhã de 16 de julho, os astronautas chegaram ao complexo de lançamento 39A. Vestiam trajes espaciais brancos e capacetes e acenaram rapidamente para as câmeras antes de entrarem no elevador que os levaria ao topo do foguete. Dentro do módulo de comando, eles foram presos em assentos estreitos, cercados por interruptores, telas e fios. Por 2 horas, permaneceram sentados enquanto os técnicos realizavam as verificações finais e as linhas de combustível chiavam sob eles. O mundo fazia a contagem regressiva junto com eles. Às 9h32 os motores foram acionados. O chão tremeu e chamas irromperam da base do foguete. O ruído foi tão forte que fez tremer prédios a quilômetros de distância. O foguete começou a subir lentamente e depois ganhou velocidade até desaparecer de vista. Então o rugido se dissipou e o controle da missão foi totalmente transferido para o espaço. A Apollo 11 estava a caminho. Dentro da espaçonave, a violenta vibração deu lugar a um silêncio quase absoluto, exceto pelo zumbido dos sistemas de suporte à vida. A tripulação observou a separação limpa do primeiro estágio, seguida pela do segundo. O estágio S-B foi acionado e impulsionou a espaçonave a uma velocidade ainda maior de aproximadamente 38.600 km/h. Em Houston, os controladores monitoravam cada segundo por meio de dados de telemetria, enquanto os astronautas relatavam as verificações do sistema. Um único erro ainda poderia acabar com tudo. De acordo com os relatórios da missão, os batimentos cardíacos de Aldrin permaneceram calmos, enquanto a espaçonave se libertava da gravidade da Terra. Durante 3 dias, eles viajaram pelo espaço aberto em direção à Lua. Pela janela, a Terra foi diminuindo até parecer uma bolinha de gude brilhante. A Lua, por sua vez, crescia a cada hora que passava. A jornada foi longa e tensa, mas todas as leituras indicavam que a missão estava indo bem. O mundo assistia e aguardava a confirmação de que estavam prestes a fazer história. Após 76 horas, a Apollo 11 entrou em órbita lunar. A tripulação olhou para fora e viu a Lua preencher a janela à sua frente. Haviam chegado ao destino. A próxima etapa seria a mais perigosa de todas. Eles precisavam pousar. Cada cálculo, cada hora de treinamento e cada risco seriam agora testados na descida até a superfície. Silêncio antes do primeiro passo. Quando a Apollo 11 chegou ao lado oculto da Lua, o contato por rádio com a Terra foi interrompido. Por alguns minutos, os 3 homens dentro da espaçonave ficaram completamente sozinhos. Nenhum sinal, nenhuma voz, nenhum batimento cardíaco do controle da missão. Foi a primeira vez na história da humanidade que alguém esteve tão longe de qualquer outra pessoa viva. De acordo com as transcrições da missão, até mesmo a conversa constante dentro da cabine silenciou. A tripulação sabia que se algo acontecesse durante aqueles minutos, ninguém na Terra poderia ajudá-los. Quando a comunicação foi restabelecida, o controle da missão ouviu as vozes calmas e firmes dos astronautas. A próxima fase estava prestes a começar. Armstrong e Aldrin entraram no módulo lunar, conhecido como Eagle. Collins permaneceu no módulo de comando, orbitando sozinho, enquanto os outros 2 se preparavam para a descida. Segundo relatos, a separação entre as 2 espaçonaves ocorreu sem problemas. Quando o Eagle iniciou sua descida motorizada, alarmes do computador começaram a soar.
O sistema de bordo estava sobrecarregado, exibindo uma série de códigos de alerta inesperados. Os engenheiros na Terra trabalharam freneticamente para confirmar se a missão poderia continuar. Dentro da cabine, Armstrong assumiu o controle manual para guiar a descida. Aldrin anunciava a altitude e a velocidade com precisão mecânica. O combustível estava acabando. Se o motor parasse muito cedo, eles iriam cair. Todos que estavam ouvindo em Houston conseguiam ouvir a respiração deles pelo rádio, com menos de 30 segundos de combustível. Restantes, Armstrong encontrou um local livre e nivelou o módulo de pouso. Então sua voz calma surgiu em meio à estática. Houston, aqui é a base Tranquilidade. O Eagle pousou. A sala de controle da missão explodiu em comemoração. Os engenheiros aplaudiram, gritaram e choraram. Em todo o mundo, as redes de televisão interromperam a transmissão ao vivo e milhões vibraram. Mas dentro do módulo lunar, a situação era diferente. Os dois homens olhavam pela pequena janela para a superfície cinzenta abaixo deles. Sem som, sem vento, sem movimento. Apenas uma paisagem imóvel que se estendia até o horizonte. Segundo vários relatos, Armstrong e Aldrin permaneceram em silêncio por um tempo antes de começarem a verificar o que precisavam fazer após o pouso. Mais tarde, Aldrin descreveu a sensação como emocionante e estranha, ao mesmo tempo, como se tivessem chegado a um lugar que não pertencia a ninguém. Antes de saírem, Aldrin fez um pedido discreto ao controle da missão. Ele queria alguns minutos para uma cerimônia pessoal. Pegou um pequeno kit de comunhão, preparado por sua igreja em sua bolsa de voo, despejou algumas gotas de vinho em um cálice e fez uma breve oração. Aquele pequeno momento passou praticamente despercebido na época, mas marcou um evento único na história. Foi a primeira cerimônia religiosa realizada em outro mundo. Segundo Aldrin, ele queria agradecer de uma forma que parecesse pessoal e humana, antes de fazer algo que ninguém havia feito antes. O próximo passo faria história, mas também confrontaria Aldrin com algo muito mais estranho do que a ciência, a quietude assombrosa de um mundo intocado pela vida. Desolação magnífica. Quando Buzz Aldrin desceu a escada do módulo lunar, esperava que a vista lhe tirasse o fôlego. Em vez disso, o que encontrou foi o vazio. A superfície era cinzenta e plana, coberta por uma fina poeira que grudava em tudo. Não havia som, nem ar, nem movimento. O horizonte parecia próximo quase sobrenaturalmente, e por um instante teve a estranha sensação de estar dentro de uma tigela gigante em vez de estar em um mundo. A visão não era bela como as pessoas imaginavam. Era áspero, sem cor e inquietante. As botas de Aldrin afundavam na poeira, deixando pegadas nítidas que provavelmente permaneceriam ali por séculos. Ele se movia lentamente testando a superfície, enquanto Armstrong preparava a câmera e a bandeira. Através de seus fones de ouvido, as vozes de Houston soavam distantes e tênues, como se viessem de outra vida. De acordo com os registros da missão, Aldrin comentou consigo mesmo em voz baixa sobre a estranha textura do solo e a nitidez das sombras. A luz do sol, sem o filtro da atmosfera, era dolorosamente brilhante, mas o céu acima estava completamente negro. Não havia estrelas, apenas uma escuridão que se estendia infinitamente. Quando Armstrong se juntou a ele na superfície, os dois começaram a preparar o equipamento para experimentos e fotografias. Cada movimento exigia cuidado. A cada passo, levantava-se poeira que caía diretamente no chão sem flutuar. A falta de vento fazia tudo parecer congelado, como se o próprio tempo tivesse parado. Até mesmo suas vozes ouvidas pelo rádio soavam metálicas e ocas. A lua disse. Aldrin mais tarde parecia mais um lugar fora da criação do que outro planeta. Foi durante aqueles primeiros minutos que Aldrin proferiu as palavras que o acompanhariam pelo resto da vida, magnífica desolação. A frase capturava tudo o que ele estava sentindo.
espanto misturado com profunda solidão. A paisagem era magnífica em escala, mas completamente desprovida de vida. Ele percebeu que estava em um lugar intocado por qualquer forma de vida, um lugar que existia inalterado há bilhões de anos. Cada pegada que deixava parecia intrusiva, como perturbar um mundo que permanecera silencioso desde o princípio dos tempos. Quando olhou para a terra suspensa ao longe, no céu negro, Aldrin a viu brilhando em azul e branco contra o vazio. Era pequeno e frágil, quase delicado. Segundo entrevistas concedidas anos depois, aquela visão mudou a forma como ele enxergava tudo. Daquela distância toda, a humanidade cabia dentro de uma única esfera brilhante. As fronteiras, os conflitos, o ruído da civilização, tudo desapareceu num ponto silencioso. Mais tarde, ele disse que naquele momento compreendeu que a exploração não se tratava apenas de chegar a novos lugares. Tratava-se de encarar a realidade de quão pequenos e efêmeros realmente somos. Mas mesmo enquanto o mundo comemorava aquele silêncio, aquela vasta e impiedosa quietude o seguiu até em casa e se recusou a ir embora. O peso que nunca foi aliviado. Quando essa tripulação da Apollo 11 retornou à Terra, eles foram recebidos como heróis. Os desfiles se estendiam por quilômetros pelas ruas de Nova York e Chicago. Bandeiras tremulavam multidões, vibravam e câmeras de televisão acompanhavam cada movimento. Buzz Aldrin sorria e acenava da traseira de um carro conversível, seu traje espacial prateado brilhando sob o sol de verão. Por fora, ele parecia orgulhoso. Por dentro, ainda se encontrava naquele mundo silencioso. O barulho da multidão não conseguia preencher o vazio que ele deixara para trás. Nas semanas que se seguiram à missão, Aldrin passou pelas cerimônias pelas quais todo herói nacional passa. Encontrou-se com presidentes, fez discursos e recebeu medalhas. Apertou as mãos de cientistas generais e crianças que sonhavam em ser astronautas. Mas segundo pessoas que o conheciam naquela época, algo nele havia mudado. Durante as entrevistas, suas respostas se tornaram mais curtas. Em festas, ele frequentemente ficava parado em silêncio nos cantos olhando para o nada. Alguns amigos disseram que o encontravam sentado sozinho até tarde da noite, absorto em pensamentos como se ainda estivesse em algum lugar distante. Segundo relatos de colegas, mesmo em ambientes profissionais, Aldrin às vezes parecia distante. Enquanto Armstrong e Collins lidavam com a imprensa com facilidade, Aldrin frequentemente demonstrava inquietação. Ele era educado, mas distante, com a mente divagando durante as conversas. Alguns de seus amigos próximos disseram mais tarde que acreditavam que ele era assombrado, não pelo que via, mas pelo que compreendia. A lua havia dissipado as distrações da vida. Ao voltar para casa, o mundo comum parecia irreal. A fama só piorava essa sensação. Todos queriam que ele descrevesse como era a lua, mas ele nunca conseguia encontrar as palavras certas. Ele disse certa vez que explicar aquilo às pessoas parecia impossível, porque ninguém conseguia compreender o silêncio. Para muitos era um lugar de glória. Para ele era uma lembrança de quão pequena era a humanidade. Mais tarde ele disse a um repórter: "É difícil voltar aos supermercados e aos semáforos depois de ter visto o infinito." O mundo havia celebrado sua jornada, mas ele lutava para voltar a vivê-la. Nos anos seguintes, Aldrin enfrentou a depressão e o que mais tarde descreveu como um sentimento de perda. A missão havia terminado, mas o silêncio o acompanhou até em casa. Segundo vários relatos, ele passou muitas noites em claro, repassando o pouso em sua mente. Amigos disseram que às vezes seus olhos se voltavam para o céu como se procurasse algo que havia deixado para trás. Eles viram dois lados dele, o engenheiro que ainda acreditava na ciência e o filósofo que não conseguia parar de questioná-la. Em entrevistas posteriores, Aldrin admitiu que nunca realmente deixou a Lua. Ele disse: "Ela está sempre com você em algum lugar atrás dos seus olhos." Aquele sentimento, o mesmo que o atormentou por anos, foi o que o fez sussurrar aquelas 6 palavras décadas depois: "A Lua não é o que você pensa."
Por anos, essas palavras foram descartadas como metáfora, até que a ciência começou a descobrir evidências que comprovavam que Aldrin poderia estar certo. A revelação à Lua não é o que você pensa. Mais de 50 anos após a Apollo 11, os cientistas começaram a observar a Lua novamente. Desta vez não estavam usando foguetes nem astronautas. Estavam usando computadores satélites e inteligência artificial. As antigas medições fotos e amostras de rochas da era Apollo foram reescaneadas e analisadas por um software poderoso. O que as máquinas descobriram fez com que os cientistas questionassem quase tudo o que pensavam saber. E de uma forma inesperada confirmou o que Buzz Aldrin sentira no dia em que pisou naquela superfície cinzenta. Uma das primeiras surpresas veio dos instrumentos deixados pelas tripulações da Apollo. Na década de 1970, sismógrafos registraram minúsculos tremores lunares causados por impactos de meteoroides. Quando os pesquisadores reexaminaram esses dados anos depois, notaram algo estranho. Cada vez que a Lua era atingida, as vibrações não se dissipavam rapidamente como aconteceria na Terra. Elas ecoavam por quase uma hora. Os engenheiros da NASA descreveram o som como o de um sino. Esse comportamento estranho sugeria que o interior da Lua não era sólido como o da Terra. Ele poderia ser estratificado de uma forma que fizesse o som se propagar de maneira diferente ou até mesmo ser parcialmente oco. Seja qual for a explicação, era evidente que a estrutura da Lua era muito mais incomum do que qualquer um esperava. Então veio a descoberta que ligou a Lua diretamente à Terra. Usando novas ferramentas de análise de isótopos, os cientistas compararam a composição química das rochas lunares com o material do interior da Terra. A correspondência foi quase perfeita. Isso significa que a Lua não foi capturada do espaço. Ela nasceu da própria Terra. Bilhões de anos atrás, uma colisão massiva provavelmente lançou um pedaço do nosso planeta em órbita, e esses detritos se tornaram a Lua. Não é um estranho que nos ronda, é da família. Com o avanço da tecnologia, novas missões robóticas começaram a escanear a superfície novamente. O módulo de pouso Chandrayaan-3 da Índia e o orbitador de reconhecimento lunar da NASA usaram radares e espectrômetros para pesquisar abaixo do solo. Eles encontraram minúsculas esferas de vidro formadas por antiga atividade vulcânica. Dentro dessas esferas, havia vestígios de água selada por bilhões de anos. Os cientistas acreditam que esses vestígios vieram das profundezas da Lua, sugerindo que seu interior ainda contém energia química. Evidências de que um dia foi um mundo ativo e em constante transformação. Em 2023, a inteligência artificial ajudou a analisar dados antigos da Apollo de novas maneiras. Algoritmos detectaram padrões magnéticos tênues em rochas lunares, comprovando que a Lua já teve um núcleo fundido que gerou seu próprio campo magnético. Ela tinha um coração que um dia bateu assim como o da Terra. E varreduras de radar do lado oculto revelaram massas metálicas enterradas do tamanho de montanhas, talvez remanescentes de asteroides que colidiram com a Terra muito antes do surgimento da vida. Todas essas descobertas transformaram a maneira como vemos a Lua. Não se trata de uma rocha morta e silenciosa à deriva no espaço. É uma peça dinâmica da história do nosso planeta, metade de um todo fragmentado que ainda reflete quem somos. Buzz Aldrin parecia ter compreendido isso antes mesmo de os dados existirem. Quando ele disse, "A Lua não é o que você pensa", ele não estava fazendo um enigma. Ele estava descrevendo uma verdade que a ciência só agora começou a compreender. A Lua não está separada de nós. Ela faz parte de nós. Todas essas descobertas mudaram a forma como os cientistas entendem a Lua. Já não é vista como uma rocha morta flutuando ao redor da Terra. As novas evidências mostram que ela já foi um lugar repleto de calor, movimento e atividade, e que compartilha as mesmas origens do nosso planeta. Buzz Aldrin pareceu pressentir isso muito antes dos dados comprovarem. Quando ele disse, "A Lua não é o que você pensa",
Ele não estava sendo misterioso. Ele estava descrevendo uma verdade simples. A Lua e a Terra estão conectadas. O que acontece com uma sempre molda a outra. O legado das lágrimas. O que a Lua nos ensinou. Como um dos últimos astronautas da Apollo ainda vivos. Aldrin usou sua posição para mudar a forma como as pessoas pensavam sobre a exploração espacial. Ele incentivou as novas gerações de astronautas a prepararem não apenas seus equipamentos, mas também suas mentes. Ele alertou que o espaço poderia testar o senso de propósito de uma pessoa tanto quanto sua habilidade. Sua honestidade sobre o impacto emocional do retorno à Terra após uma jornada tão longa ajudou a NASA a criar novos programas psicológicos para astronautas em missões de longa duração. Pela primeira vez, a agência começou a estudar não apenas como os humanos sobrevivem no espaço, mas também como lidam com a situação ao retornarem para casa. Aldrin também se tornou uma voz forte em defesa da cooperação além fronteiras. Ele acreditava que a Lua jamais deveria pertencer a uma única bandeira ou nação. Em seus discursos, ele a chamava de terreno comum do universo, um lugar que lembrava à humanidade o que ela poderia alcançar em conjunto. Ele apoiou publicamente o programa Artemis da NASA e os esforços internacionais para construir uma base permanente na Lua. Para ele, a próxima era da exploração não era sobre competição, mas sobre união. Além da ciência, suas reflexões chegaram às salas de aula e museus ao redor do mundo. Professores citavam suas palavras para inspirar os alunos a pensar além da tecnologia, a enxergar a descoberta como uma responsabilidade moral. Artistas, cineastas e escritores se apropriaram de sua expressão magnífica desolação para expressar a beleza e a solidão das conquistas humanas. Por meio de Aldrin, a história da Apollo tornou-se mais do que história. Tornou-se filosofia. Em seus últimos anos, Aldrin costumava dizer que a maior lição da Lua era sobre a própria Terra. Do espaço, ele viu como nosso planeta parecia frágil. Pequeno, brilhante e solitário. Ele lembrou às pessoas que a exploração deveria nos tornar melhores cuidadores do mundo que já temos. Suas lágrimas não eram de tristeza. Eram um aviso, uma lembrança e uma esperança. Buzz Aldrin mostrou que a Lua nunca foi apenas sobre alcançar as estrelas. Tratava-se de aprender o que significa ser humano. O que você acha que Buzz Aldrin realmente viu na Lua? E por que isso o assombra desde então? Conte-nos o que você pensa nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!